Agora vamos ao review do penúltimo capítulo de Jujutsu Kaisen, intitulado O Fim de um Sonho. E eu vou começar do final. A nota do editor, ela pode animar a galera ou decepcionar mais ainda. O editor fala, tipo uma manchete de jornal, tá? Ele fala, capítulo final, edição de memorial da Jujutsu High. Jujutsu Kaisen ainda vai continuar. Novas informações e anúncios especiais, né? E esse é a nota do editor. O Jujutsu Kaisen que vai continuar pode ser tanto o ciclo de maldições, quanto a batalha de feiticeiros, quanto o próprio mangá, tá? Então é melhor ficar com o pé atrás aqui. Olha como é que tá a tradução do Google Translate aí no fundo, ó. Olha como é que fica, né? Então não é um erro de tradução não, até o robô pegou, né? Jujutsu Kaisen vai continuar. Mas é isso, né? Vamos pro capítulo agora. A gente começa no cemitério da família Fushiguro. O túmulo era da Tsumiki mesmo, tá? Pra quem só leu os spoilers. Mas o destaque aqui é pra Shoko. Ela cita que foi ela quem preparou o corpo da Tsumiki e só tá faltando cremar, né? Ela também cita que não foi ela que cuidou do corpo do Geto. Vacilo puro. O clã Gojo o clã Gojo foi fundado na luta contra um imortal que tinha uma cicatriz na testa, de sutura na testa. O cara sempre aparece em momentos históricos arquitetando desgraça. O conhecimento desse imortal, de cicatriz na testa, devia estar junto na seção do vazio roxo do manual secreto do clã Gojo. E o Kenjaku, né, ia ter que usar mais artimanhas para roubar o corpo do Geto. Seria maneiro se tivesse, assim como ele faz parte de... Ele meio que tem a cabala secreta dele, porque a gente viu, né? Pelo que a gente viu, o pessoal que trabalha pra ele. Seria maneiro se tivesse uma cabala secreta que soubesse dele. Não se não fosse só Tengen, né? Seria maneiro. Mas Tengen nem tava esperando ele aparecer, infelizmente, né? Mas, e tem a Shoko parando de fumar também, tá? A Shoko parando de fumar. Agora que as pessoas que simbolizavam o tempo de escola dela morreu de vez, né? O Gojo e o Geto, né? Lembrando disso. Ela meio que parou de fumar. Lembrando tá, que ela voltou a fumar quando o Gojo foi selado no capítulo 113. O Yaga pergunta, né, se ela não tinha parado de fumar. Aí ela fala que estava tendo flashback da época da escola, por isso que ela tinha voltado a fumar. Eu acho que isso aqui é mais uma sinalização de que o Gojo já foi, tá? O Gojo já morreu mesmo. Apesar de estar esquisito, né? Ninguém citar o cara. Mas é estranho aqui, até a Shoko tá seguindo em frente, né? Em seguida, tem o painel de uma cabeça com 4 olhos dentro de um tanque de líquido, né? Parece um tanque de líquido, né? A Tengen, ela virou um feto amaldiçoado, tá bem parecido com os pinturas, né? E olha, o feto Tengen foi encontrado nos restos mortais do Sukuna que caíram do corpo do Megumi. E ainda tá funcionando normal, aparentemente, né? Para as barreiras. Só não deve ter consciência, eu acho. Talvez não deve ter consciência. Ou se esse feto for crescer, se ele resetou a Tengen, não tem mais as memórias do Tengen. Então se esse feto for crescer, ele vai ser uma personalidade nova, né? Então uma personalidade nova. E é um feto amaldiçoado, tem que encarnar ele aparentemente, né? Não sei, estranho, né? Estranho. Porque era uma consciência de pura energia amaldiçoada, pelo que a gente viu, né? Então o que tá mantendo essa alma na Terra é o resto é a carne, né? É a carne do Sukuna. O resto da carne do Sukuna. Então é esquisitaço, né? Mas pelo texto aqui, né, eles estão fundidos, né? Então vão ter que preservar o resto do Sukuna também, né? Para manter as barreiras do Japão. Os restos mortais e 4 dedos do Sukuna continuaram, hein? Sobraram aí. 4 dedos do Sukuna e os restos mortais. E tem essas falas do Gakuganji aqui também, ó. É um alívio. Não precisa ter pressa. Vocês todos são ainda muito jovens. Isso não é um problema que vocês deveriam se preocupar agora. Ele mantém o olhar grave, né? Como se tivesse uma merda muito grande vindo, né? Eu acho que não é um olhar de alívio, não. Apesar dele falar que é um alívio, ele não olha nos olhos das meninas, né? Assim como ele não olhava direito nos olhos do Gojo. Sempre que ele falava, os olhos dele ficavam meio escuros, né? Obscurecidos. Ele só olha, às vezes, quando ele olha pra alguém, né? Então é estranho aqui o que o velho tá escondendo. Pode ser o jeito dele, né? Pode ser só o jeito dele. Mas ele guarda muitas maldições, né? Como o Yaga falou, né? Eu vou deixar esse conhecimento secreto pra você. Conhecimento secreto? De ressuscitar os mortos? Usando bonequinhos? Yaga? O que restos mortais do Sukuna? Tengen feto amaldiçoado? Gojo morto? Yaga? O Gakuganji vai... O que o Gakuganji... Então, o que ele tem na cabeça aí, né? O que tá passando na cabeça dele? Eu espero que seja só
espero que seja só alívio, né? Mas o rosto dele é meio difícil de ler. E aí corta pra Maki. Ela entrega uma katana amaldiçoada de presente pro Daido, né? E é pra ele se defender, ela vai explicar depois, né? Ela explica que agora que o jogo acabou, o alto escalão vai decidir o que fazer com os encarnados, né? O que provavelmente quer dizer remoção do objeto amaldiçoado pelas mãos do corte na fronteira da alma ou da escada de Jacó, né? E o que vai resultar na morte desses feiticeiros, né? Porque a alma não vai ter pra onde ficar, onde se fixar ela vai seguir, né? A escada de Jacó aparentemente destrói tudo, tá? Destrói o item todo. Então, nesse caso, também destruiria a alma, talvez? Não sei, né? E o Yuji separa os dois, fazendo com que a alma do encarnado não tenha mais como fixar no mundo material, né? Aí ela passa de vez, né? A alma do Sukuna não foi destruída, né? Ela passou, perdeu, ele teve que seguir em frente, né? Ela fala: os jogadores que entraram durante a investida do exército americano nas colônias e os feiticeiros que foram sequestrados, né? Por eles também, vão ter que ser resgatados. É importante lembrar, galera, que os soldados eles são jogadores também. Né? Todo mundo que entrou no jogo durante o arco negociações diretas, né? Ali o capítulo 200 e 201 e o oferendas ao desconhecido, que foi o 209 e o 210, tem que entrar nesse censo aí de jogadores, tá? Alguém vai ter que redistribuir os pontos para ninguém morrer por remoção de técnica, ou o Geg esqueceu da regra, né? Da regra de 19 dias. Eu acho que não, né? Tem uma parte do 209 que o Kenjaku fala que se os soldados não responderem a Kogani, eles não sofrem a transferência forçada de colônia, né? Isso é uma mecânica secreta do jogo que ele fala, né? Mas eles são jogadores sim, porque para entrar na barreira você precisa declarar participação, né? E cada um deles tinha uma Kogani, né? Então essa parte é só para evitar o teleporte, né? Para uma localização aleatória para quem entra na barreira. A regra que proibia a entrada de novos jogadores foi no 220, capítulo 220, né? Então algum órgão do alto escalão vai ter que ficar redistribuindo pontos, trocando pontos para sempre, tá? Para garantir a sobrevivência de todo mundo, porque não são só os feiticeiros aí, tem os soldados também, aquela porrada de soldado, né? Deve ter vários civis também, né? Devia ter gente merdeira lá, né? Só lembrando que o repórter, inclusive essas coisas, né? Só lembrando que o Gojo voltou no 221, tá? Então ele nunca foi um jogador. Ele já tava proibido de gente nova entrar no jogo, né? O Gakugan já é o Tahimi também. Né? No capítulo 222, a Kogani fala, tá? Que os que morreram de remoção de técnica por não entrarem na colônia foram 61, tá? Mas deve ter morrido muito mais por falta de pontos também. Só que o que o Kenjaku pergunta aí é só pra quem nem entrou pra colônia, né? Você tinha que declarar sua participação, senão você ia morrer por remoção de técnica também. E quem ficar sem pontos também morreria por remoção de técnica. Se os pontos ficassem congelados também morreria por remoção de técnica, né? A Maki termina falando que Tóquio ainda é uma zona morta, com a notícia falsa de que as maldições só nascem lá em Tóquio, né? Essa notícia ela foi idealizada pelo alto escalão, tá? Para tentar direcionar a energia amaldiçoada do incidente de Shibuya para Tóquio, né? Isso aconteceu no capítulo 137, tem vários quadrinhos, né, do alto escalão falando, né? E ela manda o Daido e o Mio se esconderem lá, né, nessa parte, já que as pessoas normais não estão mais indo naquelas bandas, né? E o Mio recusa, porque somou com maldições é sem graça, né, pra ele. Mas o Daido gosta da ideia de caçar feras sobrenaturais, né? O cara não é um feiticeiro, galera. Você lembra, né? Culturalmente ele não é um feiticeiro. Ele meio que tá num isekai aí, caçando feras sobrenaturais, né? Lutando contra gente super poderosa. Aparentemente ele nem consegue enxergar o jutsu, né? Ele só enxerga, tem alguma coisa lá, né? Mas ele nem jutsu ele consegue enxergar. Então, para ele é uma aventura, né? E ele fala, né, que se alguém for apagar ele, né, de fato, né, que seja a Maki, né, vem a Maki, que ele quer lutar contra ela uma última vez, né. Tem uma página com Charles, né, que já foi aprovado pelo editor e está fazendo os retoques na primeira impressão do one shot dele, né. Esse editor, ele é o mesmo cara do capítulo 181, que mostra lá aquele editor da Shonen Jump, né. Tá parecido com o cara, né, mas aquele cara, o Charles quebrou um dedo do cara, né, e agora o cara tá de boa aí, parece ser o mesmo cara, não sei, né. Eu acho estranho o cara tá de boa aí depois que o Charles quebrou um dedo dele, né? Talvez o Charles tenha talento, de fato, né? Só que a arte dele é meio bosta. Talvez o texto dele seja bom. Agora a página do Takaba, tá? Alguém consegue... Primeiro passo eu quero saber se alguém consegue ler os kanjis nas camisetas dele, tá? Que o Google Translate não conseguiu detectar. São esses dois aí, ó. Esses dois aí que tá na camiseta, né? Porque parece que as camisetas estão combinando. Então talvez... Pode ser o tal do Pinch do Chan, né? Pinch do Chance, né? Aquele que era
o nome deles lá do show de comédia, né? Do show de comédia do Takaba e do Kenjaku. Pode ser isso também, não sei, né? E sobre esse Kenjaku aí, tá? Pode ser um Shikigami especial, tipo a Rika, né? Ou pode ser tipo um Shikigami com a vontade do Kenjaku, né? Só que pra comédia, né? Pode ser pura manipulação de realidade, né? Isso seria meio triste, seria um final meio triste, né? Porque a comédia do Takaba era pra tentar fazer amigos, né? Vocês lembram, né? E aí ele terminar virando um super esquizofrênico seria meio trágico. Seria um final trágico pra cacete, né? E tem outra opção também. Olha aí, ó. Essa fala aqui, ó. E agora, pensando melhor, é engraçado pra um cara bonitão, de pele clara e características delicadas, ter um cabelo longo e se vestir de monge. E essas estruturas na testa, o que são, né? Ele fala, o conjunto completo é hilário, né? O Takaba falando, né? Então pode ser só um papel desse novato aí. Só um papel, né? Agora o Takaba é o veterano, né? Ele tá contratando um parceiro, né? Ele pode estar treinando esse comediante novo aí pra fazer o papel de monge, né? O papel do monge bonitão. Caso seja o Kenjaku de verdade, né? Se ele ficar no campo de distorção da realidade do Takaba, que tá ativo o tempo todo aparentemente, isso evitaria das pessoas conhecerem e reconhecerem o rosto dele, né? Principalmente as cicatrizes também. Talvez fosse uma forma do Kenjaku se esconder. Agora que ele é procurado, né? Procurado mundialmente, inclusive, né? Porque ele deve ter passado a perna. Os pactos dos soldados ele fez lá nos Estados Unidos ainda. Os soldados já chegaram sendo membros do jogo do abate. Chegou todo mundo, já tinha Kogan já. Ele deve ter mostrado lá pra testar, né? Ele levou os óculos, levou tudo. Então ele deve ter feito um monte de pacto lá com os governantes e tudo mais. Deve ter passado a perna em um monte de gente, né? Então o cara é procurado. E tem o momento Gogeto do Amai na próxima página, né? Momento Gogeto. Ele fala, eu só queria consertar as coisas, né? Mas é uma referência, né? É uma referência. Eu ouvi dizer de que a referência daquelas cenas do Gogeto, né? Do Gojo do Geto, aquela referência ali, é de um mangá yaoi. De um mangá yaoi antigo, né? Que o Geg referenciou ali, pelo menos em algumas partes do começo. A história inteira não é uma referência a esse mangá, tá? É só algumas cenas do começo, aparentemente. E desse flashback do Gojo, né? Do Gojo da saga do inventário. E agora vamos pro Higuruma. O Higuruma ele foi conscrito, né? Foi conscrito. Vai servir de feiticeiro agora, pra sempre, né? E eu achei que essa lourinha era a Anitta, né? Mas o Wellington ele me avisou nos spoilers, né? Que essa era a assistente do Higuruma, que apareceu no capítulo 159, né? 159. A morena ela chama Takagi. Takagi ela foi chefe do Higuruma. O nome da loira é Shimizu, né? E aparentemente a loira agora ela tá representando a família de um dos dois que ele matou no dia 1º de novembro de 2018. Foi um dia depois. Um dia depois que o Kenjaku abriu o selo lá, né? Lá em Shibuya. Ele matou um juiz e um promotor, galera, né? Então, e já estão esperando um novo julgamento, porque o primeiro, o alto escalão do mundo Jujutsu, né? Meio que mexeu os pauzinhos ali pra eles terem o Higuruma trabalhando pra ele. E como o Higuruma quer morrer mesmo, ele tá torcendo, né? Pra ele não perder, pra ele perder esse julgamento dessa vez, né? Ele ser condenado à morte, né? E a próxima parte é da Hanagumi e a Anjo, né? A Anjo ali que tá terceira, é a terceira ali, né? A Anjo fala que pelo modo como o Sukuna explorou os sentimentos da Hana, né, no primeiro ataque, é óbvio que ele viu as memórias do Fushiguro, né? E sabe que ela gosta dele. Aí vem uma piadinha de mal entendido, né? Parece que em japonês o negócio dele ajudar ela nas tarefas em que o braço faz falta, né? Soa como um quero a sua mão, né? Vou pedir a sua mão. No sentido de casamento. E aí o Megumi fica, né? Não foi isso que eu quis dizer. Eu tenho uma missão, então falo com você depois. Parece aquela situação light novel, né? E a única coisa que tinha sido quebrada era o coração de Megumi Fushiguro. Parece aquela situação, né? Light novel. Mas isso aí virou um casal, tá garantido já. O Megumi sabia, né? O Megumi sabia que ela gostava dele. Ele não é tonto, né? Ele não é um tonto que nem aqueles protagonistas de anime de harem, né? Ele sabia que ela gostava dele. E o Sukuna usou isso contra ela, vendo as memórias dele, né? E terminou. Agora vamos pra missão, né? Pra última missão dos Pialhos. Terminou que a guria nova não era irmã da Nobara, tá? Foi só coisa da tradução tabajara dos spoilers mesmo. O negócio dessa missão é que uma mulher foi amaldiçoada a ver o noivo feio, né?
Sempre que ela olha pro noivo dela, o rosto dele fica deformado, né? Mas é só ela que enxerga ele feio, né? Então aparentemente é um feiticeiro querendo ferrar o relacionamento dos dois, já que eles estão noivos, né? Principalmente porque o sujeito aí é bonitão, tá? O cara é bonitão, né? Nos spoilers, o Yuji inclusive pergunta se ele tava usando suco, né? Se ele era natural ou não, né? Que o cara é praticante de luta livre, né? Essa coisa, né? Essas coisas tudo, né? E aí eles chegam à conclusão, né? De que é um mestre de maldições, porque isso dela ver o rosto do cara distorcido é só uns resíduos de energia amaldiçoada, né? E o resíduo em si, ele não tem gosto, né? Entre aspas, de intenção assassina, né? Porque tem vários tipos de energia amaldiçoada. Isso é melhor explicado nas light novels, tá? Tem vários tipos de... Eles conseguem sentir de onde veio a energia amaldiçoada, né? E a intenção daquela poça de energia amaldiçoada específica que tá ali, né? São esses resíduos aí, eles conseguem detectar. Então eles sabem que não foi alguém com intenção assassina, né? Então, mais provável é um mestre de maldições. Mas o Fushiguro não descarta a possibilidade de um espírito de nível mais alto, tá? Que eles falam, né, que um espírito de nível mais alto teria malícia, né? Teria discernimento e malícia suficiente para não atacar ela até matar, né? Só para pregar uma peça nesse caso, né? Ele fala, inclusive, né, que ele pode ser uma maldição nesse caso de feitiço, tá? Que aumenta a intensidade com o tempo, tá? Igual a maldição da ponte Yasuhashi, né? Do que a gente viu no começo. E a possibilidade que a galera tava falando, né? Pelas redes sociais, era de um novo Marito. Mas estaria bem fraquinho, né? Tem o quê? 2 meses, praticamente? 2 meses, né? Praticamente. Mas sei lá, acho que não. Isso não seria uma transfiguração. Nesse caso, a transfiguração foi no cérebro da menina, né? Pra ela, sempre que ela olhar pro noivo, ela enxergar ele esquisito. Mas aparentemente, ele começou a se morfar com o tempo, quando ela olha pro rosto dele, né? Então, é alguma maldição, algum feitiço em si. É algum feitiço, não é... Eu acho que não seria um novo Marito, não. Não sei, né? Um novo Marito. Isso aí tá parecendo o mistério das light novels, tá? Começa bem pequeno o negócio, né? E aí o final é sinistro. O que eles falaram, né? O final é só um resíduo, né? Que não é com intenção de matar. Bem parecido com os mistérios da light novel, né? O primeiro resíduo não é necessariamente o resíduo do problema principal. Esse resíduo pode não ser o resíduo do feiticeiro que eles estão procurando. Mas é isso, né? Esse é o final. Aparentemente tem notícias, né, no próximo, além do final em si. A gente vai estar aqui, eu vou estar aqui, né? Vamos nessa até o fim. Mas é isso, hoje eu fico por aqui, né? Eu espero que o último capítulo seja uma explosão, né? Seja um capítulo bem sinistro. Mas é isso, eu fico por aqui. Tenha um excelente resto do fim de semana e até mais, galera. Tchau, tchau.